lá na coluna do Reinaldo Azevedo. Vamos trazer aqui o título da live. Projeto Tarcísio traduz a ambição de ter um bolsonarismo sem Jair Messias Bolsonaro. Vamos entender aqui direitinho. Senaí, imagem da graphic novel lançado pela Legendary Comics e pela Karloff Enterprises, com base no filme Frankenstein de 1931, dirigido por James Whale, que tem o ator Boris Karloff interpretando a criatura inventada pelo cientista Harry Frankenstein, vivido por Colin Clive. O filme, por sua vez, foi inspirado no livro Frankenstein, ou Prometeu Moderno, de Mary Shelley, publicado em 1818. Nota no romance, o nome do cientista é Victor e não Henry. Então é importante para vocês saberem. Se a maior parte das apurações, ou que nome tenham, e um grupo considerável das pesquisas, ou que nome tenham, estiver certa, o presidente Lula se prepare para aposentar as chuteiras, com perdão do clichê, mas sigo neste caso a metafísica influente, ou que o PT se prepare para se reinventar. Se bem que, nesse segundo caso, acho que o tempo urge e qualquer que seja o resultado. Sendo como dizem, a direita já ganhou a eleição, só resta saber com quem, e não acho que as coisas sejam assim, mas esse não é o objeto desse artigo. Há tanta gente fazendo previsões erradas que não pretendo acrescentar o meu próprio erro à coleção. Prefiro o caminho da análise, tenho-me a tentar entender a natureza do jogo e a seus motivos, não pelos meus. Quando tive de escolher um nome para o meu programa da Band News FM na Band News TV em 2016, apelei a Clarice Lispector em Água Viva e mandei ver o É da Coisa. E é isto, eu quero apossar-me do É da Coisa e digo sem temor de errar, o único que tem condições de destruir Bolsonaro, mas não o bolsonarismo, é Tarcísio de Freitas. Antes que os petistas fiquem bravos, convém que leiam o artigo até o fim. Lula é candidato à reeleição. Sim, segue competitivo hoje. Os que escrevem a história do futuro com mais ambições do que o Padre Vieira, mesmo espancando a língua que um dia foi imperador de Batina, dizem que não. Fato, não há um outro competidor no campo moderado, progressista ou de esquerda. Eu chamo tudo isso de centro democrático. Todos os outros que se apresentam estão à direita e fazendo justiça aos fatos e a tudo que ensinam os manuais comezinhos da política. São, em verdade, da extrema-direita, posto que ou caudatários do ex-presidente ou reverentes à sua visão de mundo, logo vem-no como seu suzerano ideológico, ou alguém que enxerga um dos nomes que despontam nos partidos do Centrão, a dizer algo como: o quê? Aquele cara, não quero saber dele. Isso não existe. Não se esqueçam desta verdade, para os que sigam entendendo a análise: ser o chefe da oposição, ainda que numa vila, é mais recompensador do ponto de vista psicológico e prático do que ser o segundo em Roma, tendendo ao desaparecimento. Se preciso, releiam o que vai em negrito. Duas sucessões, há dois processos de sucessão em curso, um no país e outro no território da direita, que hoje é hegemonizada pelo mito. Como assim? Não é assim? Querem um exemplo? Gilberto Kassab, presidente do PSD, que era um modelo de centro-direita para muita gente, recebeu, nas mãos do marido de Michele, a medalha dos 3 Is: imorrível, imbrochável e incomível. Desculpo-me se a ordem não for essa, mas não vou interromper o fluxo de raciocínio para pesquisar. Há coisas que a gente pode se dispensar. Exatamente. Não precisa pesquisar a porcaria da medalha que o Kassab ganhou. Qual é o conservador que não está disposto a pagar o custo da vassalagem a Bolsonaro? Talha, corvéia, banalidade e até formariage não há no dicionário. Os vassalos aceitam arcar com qualquer custo e prometem ao seu senhor, cuja decadência antevém, o que este pedir. E assim é porque o feudo da direita e da extrema-direita ainda tem um senhor e apenas um. Sim, seu ato na Paulista micou, mas na sua seara ideológica, quem reúne mais do que aquilo, se ele exercer o seu poder de veto ou de voto interno, quem se lança contra a vontade do outro lado da linha, dos que estão aí postos, a resposta é uma só: ninguém. E aqui a questão começa a se adensar e a se tornar mais complexa. Um pré-presidente, pela primeira vez no Brasil, se alguém tem memória de fato similar, pretérito, que me aponte, convivemos com um pré-presidente. Já tratei do assunto no rádio,
na TV, no meu programa neste UOL e também nesta coluna. A assunção midiática de Fernando Collor como caçador dos Marajás era uma torrente, não esse eflúvio em que vem Tarcísio de Freitas, como uma determinação irresistível caída da árvore dos acontecimentos, Karl Marx. Ele aparece, convenham, em certos nichos, como uma espécie de resposta fatal para o futuro do Brasil. Ocorre que, voltemos algumas linhas, não está em curso apenas uma sucessão presidencial, mas também a eventual troca de comando no território da direita. Voltemos à última linha do primeiro parágrafo. Tendo a achar e não fingirei, a exemplo do que fazem alguns, que tem o bola de cristal, que o senhor não está disposto a entregar a sua, como vou definir, herança a quem a diferença dele tem um trânsito bem mais largo nas elites brasileiras. No ato da Paulista, do dia 29 do mês passado, o governador de São Paulo houve por bem ignorar o Supremo e não nos esqueçamos de que o ato era para exorcizar as forças malignas do tribunal e voltou sua artilharia contra o PT e contra Lula, ainda que prestasse todas as homenagens típicas de um servo fiel ao seu senhor. Bolsonaro ele mesmo seguiu outro caminho. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara, 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Eu mudo o destino do Brasil. Caramba, peraí. Tarcísio, quando eu falo isso, tem outros 50 para os republicanos, para o PSD, para o PP, para o MDB, para a União Brasil. Se vocês me derem isso, não interessa onde eu esteja, aqui ou no além, quem vai assumir a liderança, quem vai mandar mais do que o presidente da República, com essa maioria. Nós elegemos o nosso presidente da Câmara e o nosso presidente do Senado, o nosso presidente do Congresso Nacional, a maioria das comissões de peso no Senado e na Câmara. Lá no Senado, nas sabatinas, nós decidiremos quem prosseguirá nessa missão ou não, nós indicaremos os integrantes das agências, nós escolheremos, e não o presidente da República, o presidente do Banco Central e todo o seu secretariado. Nós seremos os responsáveis pelo destino do Brasil. Então, o recado: não quero isso para perseguir quem quer que seja, não quero isso para o revanchismo. Eu quero isso pelo futuro do meu Brasil e digo mais, nem preciso ser presidente. O Valdemar da Costa Neto, me mantendo como presidente de honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês. Como se percebe, dado o que vai acima, ele não se mostra disposto a sair de cena, ainda que seja por intermédio da sobrevivência da sua mitologia. Vejam sua trajetória e o modo como conquistou parte do eleitorado com o seu sobrenome. Convenham, não é preciso fazer um raciocínio estrambólico para concluir que inexistem razões categóricas para que transfira sua herança política a um Freitas. O substituto, e não é um Freitas qualquer, nos expoentes da elite conservadora brasileira, são poucos os que não o veem como mais preparado do que Bolsonaro, mais tolerante do que o Bolsonaro, mais inclusivo do que o Bolsonaro, mais hábil do que o Bolsonaro, mais o que quiserem de bom do que o próprio Bolsonaro. Fica aí uma lição ancestral da política, que tem ditado antigo: cuidado com o que você cria e com os instrumentos e aparelhos que lhe franqueia, e ao risco que ele lhe fure os olhos. E não estou a dizer que Tarcísio está pronto para atrair o seu criador. Não tenho bola de cristal, lembrem-se. Não duvido de que, se candidato e é visível que a direita cerca o chefe, para lhe impor uma solução, leiam as colunas de notas, Tarcísio vai lhe fazer todas as mesuras, prometendo, se necessário, conceder-lhe o indulto. Restaria a questão já proposta pelo senador Flávio Bolsonaro, e se o Supremo disser que é inconstitucional. Tarcísio, presidente, recorreria à força e ao golpe de Estado, mas vou deixar o raciocínio apocalíptico de lado para me situar na seara da razão. Sucessão também na direita. Neste texto alertei que eu trataria da natureza do jogo, e a natureza do jogo da política nos informa que Bolsonaro sobreviveria, evidente, se alguém do clã vencesse a eleição. Ninguém tem o direito de duvidar de que considera essa hipótese desastrosa, mas voltemos a um aspecto já expresso. A oposição também é um lugar de poder, e o capitão, preso ou não, ele próprio, um herdeiro, seguiria galvanizado ao que chamaria de resistência. Uma eventual vitória de Tarcísio, e pouco importa quantas juras de reacionarismo pudesse fazer na campanha, traz consigo necessariamente a troca de guarda na direita. Com a reeleição e depois eventuais 8 anos, percebe-se a ambição de um bolsonarismo sem Bolsonaro para atrapalhar
Assim, a morte política do capitão pode se dar por intermédio daquele que é a sua mais vistosa criatura política. Este é um texto sobre a natureza do jogo, não sobre adesões ou escolhas. Digam-me qualquer um que não renegue o credo bolsonarista e o que ele significa, e eu estarei do outro lado. Este texto vale quase como um guia para que vocês aprendam a ler as colunas de notas. Renego de maneira absoluta tudo que o ex-presidente é e pensa, mas nunca escrevi que ele é burro. Não há idiotas ali onde ele chegou, deve saber o que realmente ameaça o seu legado. Encerro. Não quero chocar ninguém, mas o fato é que, havendo um Lula eventualmente vitorioso contra um Bolsonaro, o clã seguirá liderando a oposição. No caso do triunfo do Tarcísio sob petista, o capitão será apenas um segundo em Roma. Depois de algum tempo, isso valerá muito menos do que ser o primeiro numa vila. Essa é a natureza do jogo. O que vai ser? Eu não tenho bola de cristal. Mas uma chapa Tarcísio e Eduardo, bem, este seria outro texto, mas eu digo, se o arranjo triunfasse, haveria fortes elementos para apostar que não se teria escolhido um presidente, mas sim uma crise, meus caros e minhas caras. Ótimo texto do Reinaldo, eu tenho muitos pensamentos sobre isso. Eu sei de um bastidor que o Tarcísio está brigando com o Eduardo e tá precisa a análise do Reinaldo. Tem-se uma possibilidade do Tarcísio de Freitas trair o Bolsonaro. Gente, cadê o superchat, gente? Tá parado desde ontem, teve umas contribuições depois que a live acabou, mas tá muito baixo de contribuição, gente. 1 hora de live já. Estamos aqui conversando com vocês, trazendo todos os principais assuntos para a gente seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho, meus queridos e queridas. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.